Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. O seu nome é 3 vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, graça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti. Agradecidos, felizes por mais essa oportunidade, pois o Senhor tem nos concedido aqui, amado Pai, alguns momentos muito especiais, onde nós poderemos ouvir a sua voz, as suas indicações. E para isso, Pai amado, nós queremos nos entregar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Rogar, Pai amado, desliga-nos do que é mundano, do nosso cotidiano. Aqui, Pai, também entre os seus servos, nós rogamos pela comunhão com todo o ministério de graça com os nossos apóstolos. Na origem, no ponto onde está a comunhão com o seu Santo Espírito. E mais uma vez pedimos, Pai, pela presença, pela força, pelo ativar do seu Santo Espírito entre os seus servos. Santifica as ferramentas que serão utilizadas na sua casa. Não permita, Pai, que os pensamentos humanos, aquilo que o homem julga certo ou errado, seja manifestado nessa hora. Cumpra-se a sua vontade e que possamos ouvir a palavra que o seu Espírito traz para nós desde o seu trono de graça. Pai amado e bondoso Deus, rogamos também, proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos. Olhe também para cada um dos nossos irmãos. E nessa hora, toca-nos o coração de uma forma muito especial. Lembrar daqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos, desamparados, tristes, aqueles que se sentem cansados, aqueles que estão distantes da sua obra, aqueles, amado Pai, que perderam a esperança. Pai, olhe por todos e permita-nos também ser ferramentas nas suas mãos para ajudar que esses nossos irmãos se levantem e continuem no caminho da fé, na jornada da fé. Agora aqui, Pai amado e bondoso Deus, dá-nos uma hora rica de paz, de bênção, que nada da atualidade ou de fora interfira, e que, Pai amado e bondoso Deus, ao final dessa hora, nós possamos olhar para trás e ver quanta graça e misericórdia o Senhor tem nos dado. Que nós possamos olhar para trás e ver que pudemos ter dado mais um passo adiante da salvação das nossas almas. Pai amado e bondoso Deus, conceda-nos mais do que nós sabemos pedir com as nossas palavras e o nosso agradecimento. Conceda-nos por graça e sua misericórdia. Pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, palavra de hoje o serviço divino, que nós lembramos e oramos aos falecidos, está em Romanos, no capítulo 3, nos versículos 22, parte do versículo 23, que está assim: porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até aqui. Deus
Muito obrigado. Amados irmãos, amadas irmãs, é uma alegria que hoje nós podemos estar reunidos aqui. E eu quero primeiro transmitir saudações, dos servos, dos irmãos e irmãs, que hoje estão presentes aqui para essa transmissão. É uma alegria que estejamos na casa do Senhor. Amados, a palavra de hoje, hoje é o serviço divino em que nos toca a lembrar e orar aos falecidos, e pedir para que eles busquem no altar de graça, onde está o nosso amado apóstolo de distrito, ou o apóstolo enviado, designado para isso, para que eles alcancem as portas para a salvação, através do sacramento, através da palavra. E a palavra de hoje, ela, amados irmãos, ela vai muito fundo nesse sentido, porque aqui, como nós ouvimos, fala que todos nós, tanto os vivos quanto os mortos, perdemos a oportunidade da salvação, da glória eterna, pelo pecado. Todos nós. E esse reconhecimento é fundamental para que possamos buscar a salvação. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso, amados irmãos, é maravilhoso pensar que Deus olhou para nós, e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e nós éramos iguais ao Senhor. No início, Adão e Eva, eles tinham um contato direto com Deus e viviam integralmente com o Senhor. Mas através do pecado, perdeu-se essa comunhão com Deus, perdeu-se essa oportunidade de estar diretamente com o Senhor. E por muito tempo o homem esteve afastado de Deus, até que Jesus Cristo veio e trouxe a mensagem da salvação, a mensagem da comunhão com Deus, a importância de ter a comunhão com Deus. Na Bíblia, talvez um dos pontos mais importantes sobre isso foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Eu até separei aqui para só dar uma pinceladinha em alguns pontos, porque a conversa de Jesus Cristo com Nicodemos é no capítulo 3 de João, e vai por muitos versículos, E ela começa assim, as palavras de Cristo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí nós conhecemos um pouco, como dessa conversa. E Jesus Cristo, ele falava justamente dessa comunhão, de voltar e ter a comunhão e viver com Deus. Essa foi a mensagem de Cristo. E era uma mensagem totalmente nova, porque todos naquele tempo buscavam de ter Deus na força, no vigor, na riqueza, e não falavam de Deus, de ter a comunhão e viver a glória com Deus. Isso é fundamental para nós, Isso é fundamental. Jesus Cristo trouxe a mensagem da salvação. A salvação não estava na guerra, não estava na riqueza, não estava na saúde, estava em voltar e ter a comunhão com Deus e viver com Deus. Então, amados irmãos, as ações de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou,
tudo isso traz para nós, amados irmãos, a oportunidade da salvação. Para vivos e para mortos. E o texto hoje, amados irmãos, fala que nós perdemos isso. Todos perderam isso. Só repassando aqui, o texto de hoje, no capítulo 22 e 23, fala: porque não há diferença. Estamos todos na mesma, em igualdade. Estamos todos no mesmo patamar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é um ponto muito importante, porque, amados, nós, e Jesus Cristo nos ensina isso, nós temos que ter o reconhecimento de que não somos melhores do que ninguém. Não há diferença entre você, amado irmão, e o irmão do lado, e eu, e cada um de vocês, e todos em todos os lugares. Não há diferença. Todos nós somos pecadores, somos fracos. A nossa origem, ela tem a base do pecado. Por isso que quando... E o pecado é parte das nossas vidas. Quando uma criança ela recebe o batismo, fala-se ali de que o pecado original, o pecado de origem, ela deixa de existir. Mas ela começa a pecar por si. Não existe, nossa vida não existe. Não existe uma vida sem o pecado. E até os mortos, até aqueles que estão no reino dos mortos, também pecam. Um serviço divino muito marcante, pelo menos para mim, sobre isso, o apóstolo falava que todos aqueles que se opõem a Deus, que se distanciam de Deus, também estão pecando. Mas, amado pastor, está se distanciando? Sim, porque o Senhor ele abre os braços para todos nós. Espera que todos possam vir e receber a sua graça, a sua bênção. Então, o amado apóstolo falava que também isso é o pecado. Recentemente, talvez eu acho que no último serviço divino para falecidos, o apóstolo maior, ele falava: também é pecado se nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos. Isso é fundamental. Isso me faz lembrar a palavra do apóstolo Tiago, e eu gosto muito de ler o apóstolo Tiago, porque ele tem uma palavra muito direta, muito objetiva, e em uma das passagens dele, eu vou falar de uma forma mais simplificada, ele falava assim: de que adianta você ter a oportunidade de ajudar o seu irmão, ter condições de ajudar o seu irmão, e bate nas costas dele falando assim: Deus vai te ajudar, se você pode fazer. Então, o apóstolo falava assim: se nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, também estamos pecando. Então vejamos, amados, como o pecado ele está muito ao nosso redor. E a diferença é que o Senhor Jesus Cristo, e nosso amado Deus sabe que nós vamos pecar. Mas como isso está nos nossos corações? Se o pecado ele faz ou não diferença nas nossas vidas. Porque se nós pecamos, nós agimos, por exemplo, o contrário, não ajudamos o nosso próximo e damos com os ombros e não ligamos, o pecado estará conosco.
e permanecerá. E a palavra que tem hoje, que fala, né, fomos destituídos da glória do Senhor, isso pesará nas nossas vidas. Isso continuará nos afastando de Deus. Mas se nós nos arrependemos, mas se nós, amados irmãos, reconhecemos que nós somos pecadores, somos frágeis, que dependemos do Senhor, e que não é a nossa capacidade humana, não é aquilo que nós fizemos, ou que estamos fazendo, não são os nossos planos futuros, não é isso que nos levará ao Senhor, mas a glória de Deus, a graça do nosso amado Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é a oportunidade, é a graça de Deus nas nossas vidas. Se Cristo é o caminho da verdade, da vida, da salvação, foi porque o Senhor nos concedeu isso. Aonde está o nosso mérito aí? Hein? Qual o mérito, o nosso mérito em relação à salvação do Senhor? Somos pecadores, frágeis, fracos, né? Aí o Senhor nos oferece a salvação. E aí nós buscamos a salvação em Cristo e achamos que nós que somos os que têm mérito. Ainda não temos. Continuamos nessa condição, como está escrito aqui, né? Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há mérito nas nossas ações. É o Senhor que nos chama a participar da sua obra. Então, amados irmãos, né, ninguém pode se justificar diante de Deus, mas sim nós temos que nos humilhar, nós temos que aceitar a palavra. Continuaremos pecando, sim, como dissemos agora há pouco, o pecado está ao nosso redor, mas a diferença é como isso é tratado nas nossas vidas. E aqui agora nós estamos falando, né, e tem-se um sentido, um tom, muito para as nossas vidas, né, enquanto nós temos vidas nos nossos corpos, mas a palavra do Senhor, ela é sim para nós que somos vivos, né, mas também aqueles que estão na eternidade. No reino dos mortos, desculpe. Porque todos aqueles que não aceitam o Senhor, como nós ouvimos aqui, estão pecando. E talvez eles tenham convicção sobre tudo isso. Talvez eles, amados irmãos, possam trazer muitas justificativas sobre isso. Nós também podemos justificar os nossos pecados, né? Foi o fulano que fez isso, né? Foi aquela situação. Eu nunca tive a oportunidade de fazer, então ali eu fiz. Amados irmãos, nós buscamos em Cristo a salvação que nós precisamos. E a primeira coisa continua sendo reconhecer que somos pecadores, somos frágeis e que, amados irmãos, nós não temos mérito, o Senhor que nos concede a salvação. Então, amados irmãos, Jesus Cristo, Ele volta para cada um de nós, Ele se volta a cada um de nós e pede, amados, que sejamos humildes. Pede, amados irmãos, para que deixemos de lado os nossos pensamentos, deixemos de lado o nosso pensamento humano e nos voltemos muito mais àquilo que é espiritual, aquilo que o Senhor nos ensina. Que, amados irmãos, nós possamos, fazer que a graça que o nosso amado Deus nos traz, possa realmente ter efeito nas nossas vidas. Ter um coração, não um coração endurecido, inacessível,
né? Uma coisa travada, difícil, mas aceitar a palavra do Senhor para que Ele mude as nossas vidas. O Senhor quer mudar as nossas vidas para Ele, para que, amados irmãos, nós cheguemos ao reconhecimento, à fé, que saiamos dessa condição de que muitas vezes, amados irmãos, nós não vemos saída. E nos entristecemos e olhamos para as coisas e o mundo e tudo como está acontecendo, nós nos sentimos entristecidos, fracos, né? Às vezes as pessoas estão cansadas, né? Puxa, nós conversamos com um ou outro e veem que parece que, né? Muitos falam: onde está Deus? Amados irmãos, Deus está dentro de cada um de nós. Quando nós aceitamos a sua palavra, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e só o Senhor, através de Jesus Cristo, nos mostra um caminho para a salvação. Porque, novamente, aonde está o mérito? O nosso mérito como pessoas? Não há mérito. Né? Aqui na Bíblia tem uma passagem, também aqui em Romanos, no capítulo 2, (14, 15). Eu acho que eu anotei errado, mas ele diz mais ou menos assim: o mérito não está no judeu, né, por seguir as leis, né? O mérito não está naquele que é forte, que é um lutador, por ser forte e lutador. O mérito está em Cristo. Então é uma mentalidade que nós deixamos de ter quando nós centralizamos as coisas em nós, pensando: olha, veja as coisas boas que eu faço, veja como eu sou bom para você. E aí, na verdade, tudo está em Jesus Cristo. E o melhor disso tudo, amados irmãos, que até o Jesus Cristo, quando diziam assim: mestre, você é muito bom, né? Quando Jesus fez muitos milagres, fez muitas coisas maravilhosas, muitos diziam para ele assim: Senhor, o Senhor é bom. E ele dizia o quê? Bom é Deus. Até o Senhor Jesus Cristo não trazia o mérito para ele, mas sempre para o Senhor. E aí nós vamos dizer: eu tenho um mérito, você está errado. Nada. Por isso, sejamos, amados irmãos, humildes em reconhecer que somos o pecado, que vivemos o pecado, e somente o Senhor, com a sua graça, né, com o seu amor, nos permite, como Jesus Cristo falou com Nicodemos: deverás renascer. E renascer são todos os dias, são todos os nossos atos, são todas as nossas palavras, são até os nossos pensamentos, porque nós deixamos de pensar como pessoas comuns para pensarmos como filhos de Deus, como aqueles que alcançarão a glória do Senhor. E amados irmãos, a salvação é para nós e para os mortos. Hoje nós queremos orar por aqueles que estão lá no reino dos mortos e que ainda não chegaram a esse reconhecimento, ainda não perceberam que vivem no pecado, ainda não entenderam que a salvação está no Senhor Jesus Cristo. Novamente, talvez eles tenham muitas justificativas para essa condição, mas essa condição não mudará por si, por eles mesmos, mas pelo Senhor Jesus Cristo, que abre os caminhos da salvação. Então, amados irmãos, hoje nós podemos orar para isso. Claro, a palavra é para nós,
mas podemos orar para que eles também alcancem o reconhecimento e alcancem também, amados irmãos, a salvação através do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Agora, também gostaria de ouvir o pastor Edson, ele está me acompanhando aqui. Se o coro tiver um hino, por favor. Muito obrigado. Amados irmãos e irmãs, estamos aí vivenciando um momento muito sublime, muito importante, da qual está sendo tratado as condições nossas e aqueles que já estão no além, de como nós podemos lutar, como lutar para poder conseguir a vida eterna. As condições, elas são muitas. E vemos que não podemos contar com muitos anos de apostólicos, não podemos contar com aquelas situações das quais poderíamos colocar à frente e dizer: olha, amado Deus, eu conseguirei porque trabalho muito na obra, sou filho de um apóstolo, meu pai é um pastor, em casa nós vivemos a palavra como tem que ser após um serviço divino. Enfim, Senhor Deus, eu estou preparado. Vimos que não é desta forma que temos que pensar. E principalmente para sermos uma ajuda àqueles que estão no além em sofrimento. Porque aquele que está enfermo, aquele que está doente, ele facilmente reconhece quem é o médico no meio de muitas pessoas. Como que ele reconhece? Ele reconhece porque quando o médico falar com ele, ele verá a grande diferença que tem do tratamento que o médico dá e as demais pessoas. Então vejam, nós seremos identificados por aqueles ali no além que necessitam de ajuda. Como? Verão os nossos sentimentos verdadeiros como cristãos, como filhos de Deus. Verão em nós realmente uma palavra de ajuda da qual eles podem confiar. Eles verão: neste eu confio, porque eu vejo no seu coração a palavra de Deus. É assim que nós temos que andar, é assim que nós temos que nos preparar, porque a palavra de Deus, ela só mostra verdade. A palavra de Deus, ela dá sustento espiritual. E é o que essas almas buscam, e é o que nós também temos que buscar para estarmos
adequadamente preparados. E nós sabemos que ali, do outro lado da margem, muitas pessoas que confiaram na terra, no seu próprio eu, na sua maneira de pensar, nas suas condições materiais, hoje elas se lamentam. O quanto elas perderam, acreditando que, por ser uma boa pessoa, uma pessoa de autoconhecimento, uma pessoa que fez muito pelos outros, e viu e vê que não apenas isto bastasse para estar num lugar de paz. Podemos ir para lá carregando muitos pensamentos. Podemos ir para lá confiantes daquilo que nós conseguimos em vida e que vamos ficar bem lá. Mas às vezes não ocorre desta forma, porque o que temos que levar para o outro lado da margem, que muitos não levaram e hoje se lamentam, é a verdade da palavra de Deus. É aquilo que Jesus Cristo sempre colocou para todos. Renascer novamente, estar diante de Deus com alegria, aceitar a sua palavra e buscar de trabalhar sempre na obra de Deus com humildade, visando que Deus permitirá que um dia alcancemos a vida eterna, mas pela graça dele, não porque somos merecedores, não porque um dia fomos escolhidos e isto basta. Não, o trabalho é grande. O que temos que fazer é grandioso. Primeiramente temos que mudar a nós e depois então também ser uma ajuda para o nosso próximo, fazendo com que ele também consiga adentrar ao caminho e se salvar um dia. Amém. Bem, amados irmãos, agora nós queremos preparar o caminho para que o Senhor também traga a bênção e a ajuda que nós precisamos, e também poderemos preparar o caminho para orar e lembrar daqueles que já partiram e estão à outra margem. Então agora convido a todos para se levantarem e orarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, hoje um dia muito especial para todos nós da igreja, na Igreja Nova Apostólica, e também muitos que estão lá no reino dos falecidos. Então, nós queremos preparar os caminhos para a oração aos falecidos, e para isso o coro, por favor, tiver um hino. Os
Vamos orar. Amado Pai, bondoso Deus, chegamos a um momento muito especial para nós aqui e para muitos que estão lá no reino dos mortos. Pois, Pai amado e bondoso Deus, muitos partiram daqui sem a esperança, sem ter uma oportunidade de perdão, sem perdoar também, Pai. E muitas vezes estão presos a muitas situações e experiências que passaram aqui nessa vida. Amado Pai e bondoso Deus, nós queremos lembrar também daqueles que partiram daqui em situações de violência, aqueles que partiram daqui sem esperança, sem fé. Queremos lembrar daqueles, amado Pai, que partiram em guerras, até mesmo aqueles, e também aqueles que partiram aqui sem mesmo conhecer a luz desse mundo. Pai, sabemos que há muitas situações que nem mesmo nós conhecemos ou ouvimos falar, aonde as almas que estão lá no reino dos mortos se sentem tristes, presas, incapazes de enxergar, amado Pai, de buscar a salvação. Mas o Senhor abre as portas para todos eles. Mas o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor infinito, amado Pai, abre os braços para que todos possam alcançar a salvação. E por isso, Pai, nessa hora nós nos unimos nessa oração e rogamos, amado Pai, para que essas almas possam ir aonde agora está o altar de graça com o nosso amado apóstolo, e que possam receber os sacramentos, para que elas tenham a salvação a sua salvação, para que elas, amado Pai, saiam dos cárceres, dos locais de escuridão, da tristeza, do ódio, do rancor, para que elas vivam sob a luz do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e bondoso Deus, olhe por essas almas, conceda a elas o perdão, e como o Senhor Jesus Cristo uma vez disse a Nicodemos, para que elas possam renascer do batismo com a água e com o Espírito Santo. Pai, que elas possam ter a comunhão com Cristo através da Santa Ceia. Esse é o nosso desejo, Pai amado e bondoso Deus, e que elas possam ir até o trono ao altar de graça com o apóstolo e possam novamente ter a esperança e a luz do Senhor. Esse é o nosso desejo e colocamos aos seus pés, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.
Vamos à oração final. Pai amado, bondoso Deus, chegamos ao final de mais esta hora aqui em sua casa. E Pai, somos profundamente agradecidos. Somos muito felizes, amado Pai, por tudo que o Senhor nos permite viver. Sentimos a sua presença, o seu amor. Sentimos, amado Pai, que o Senhor olha para cada um de nós de uma forma muito especial e, Pai, o nosso desejo é corresponder a tudo isso que o Senhor tem nos dado, a vida que nós temos juntamente com o Senhor. Pai, nós lhe agradecemos e todas as oportunidades, os seus filhos que os seus filhos vão à sua casa também levam as suas oferendas de agradecimento e abençoe, Pai, as oferendas e as mãos daqueles que têm oferendado. Também agora, Pai amado, nós nos despedimos daqui, proteja-nos pelos nossos próximos dias, até quando novamente poderemos juntar as nossas mãos em agradecimento e alegria, e com alegria, amado Pai. Pai, permita-nos estar sempre debaixo da sua santa e divina vontade. Ajuda-nos, Pai, porque somos fracos, somos imperfeitos. Pai, dá-nos sempre a sabedoria para conduzir as nossas vidas conforme o seu ensinamento. Também, Pai, pedimos, proteja e abençoe os nossos apóstolos, todos os nossos servos. Pai amado e bondoso Deus, rogamos também por todos os nossos irmãos, em especial, novamente, nós oramos por aqueles que estão doentes. Rogamos para que eles estejam cercados de cuidados pela família, pelos amigos, pelos médicos, para que estejam, amado Pai, em paz. E se for da sua santa e divina vontade, que logo estejam na sua casa para louvar e engrandecer o seu santo nome. Olhe por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que estão cansados, por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que estão enlutados. Olhe por aqueles que estão sentados à beira do caminho, por aqueles que perderam a esperança. Amado e bondoso Pai Celestial, olhe para cada uma dessas almas, desses nossos irmãos, e permita-nos ser ferramentas nas suas mãos, para poder ajudá-los a levantar e continuar no caminho da fé. Pai, olhe por aqueles que estão em regiões de conflito, de guerra. Pai, cuide também dessas almas, dessas pessoas, amado Pai, que elas muitas vezes se sentem abandonadas, esquecidas, mas o Senhor consola e ajuda. Pai, afaste os pensamentos de guerra, de violência, da mentalidade das pessoas, dos líderes, dos governantes. Pai, rogamos para que o Senhor nos cerque com o seu amor e com sua graça. E por último, Pai amado, queremos nos aproximar do Senhor e pedir, mais uma vez, por aquilo que é o mais importante para nós. Pai, aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus. E rogamos então, Pai, encurte os tempos, envie logo nosso Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. O demais que com as nossas palavras nós não soubemos aqui como pedir, como lhe agradecer, Pai, conceda-nos pela sua graça. Rogamos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Temos mais um hino? Por favor.
Muito obrigado. Amados irmãos, foi uma alegria e estivemos aqui com vocês, junto aqui com o amado pastor Edson, também as irmãs e o irmão do coro, e também os irmãos que estão aqui, toda a parte técnica. Desejamos a todos um abençoado domingo e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.